Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Meu amigo, minha amiga, o Baobá Cultural de hoje está cuidando de um dos cidadãos mais prestantes e movimentados da cidade do Natal. Trata-se de José Alexandre de Amorim Garcia, meu amigo pessoal, e que saiu cedo dessa vida, a gente continua. Uma figura absolutamente notável, pela inteligência, pela habilidade, pela multiplicidade. Era uma pessoa múltipla, não era uma pessoa só, eram muitos. E de uma das famílias mais prestigiadas e valorosas do Rio Grande do Norte, que tem feito crescer o nosso Estado. José Alexandre de Amorim Garcia. Está aqui o neto dele comemorando, e muito bem, o centenário do seu nascimento. Deveria estar vivo, mexendo e dando entrevista aqui. Ele que foi quase tudo desta cidade de Natal. Jornalista, esportivo, dirigente de federação, dirigente de esportes vários, cronista, advogado, professor, estimulador de toda a fórmula esportiva, boêmio, compositor, uma figura absolutamente notável. Agora, ele era também um representante desta família de Amorim Garcia. Eu posso falar sobre alguns que me interessa registrar. O primeiro deles, eu disse, orgulha do Rio Grande do Norte. Ele era primo de Rodolfo Augusto de Amorim Garcia. Rodolfo, um dos maiores historiadores do Brasil de todos os tempos. Um homem que escreveu sobre a linguagem dos tupis, dos índios brasileiros, que esteve ao lado de Capistrano de Abreu, que trabalhou com a obra de Varnhagen sobre a história do Brasil, membro da Academia Brasileira de Letras. E quando você entra na ABL, no Rio de Janeiro, está a fotografia dele muito grande. Rodolfo Garcia foi o primeiro norte-riograndense a ingressar no clube fechado da Academia Brasileira de Letras, pelo seu talento. Ele também dirigiu o Museu Histórico Nacional, dirigiu a Biblioteca Nacional, sempre marcando a sua presença onde estava. A família é forte. Imagine que com o irmão dele, que escreveram em Recife, Rodolfo Garcia andou vivendo um tempo em Pernambuco e era professor lá, e escreveu com o irmão Aprígio História de Pernambuco. Em outras palavras, uma presença muito forte. Mas a sua presença foi louvada, está sendo louvada, mas não pode ser esquecida do Rio Grande do Norte. Está aqui o neto dele, meu colega Guilherme, que é também professor, advogado, uma figura humaníssima. Alô, Guilherme, vamos conversar um pouquinho sobre a figura do teu avô? Vamos, doutor Diógenes, primeiro deixa eu agradecer imensamente pelo convite. Para mim é uma honra muito grande, né? Eu que sou um admirador de doutor Diógenes e da família Cunha Lima, com quem tive alguns contatos durante a vida. Agradecer a você pela introdução sobre José Alexandre Odilon Garcia, meu avô, uma figura realmente espetacular. Lembrado agora por ocasião do seu centenário, no dia 5 de maio, ele nasceu em 1925, né? Completou 100 anos agora no dia 5 de maio, e por essa ocasião, um grupo de amigos dele, né? Liderados aí por Beto Cabral, Arthurzinho, jogador de futebol de salão, a turma do esporte. A propósito do futebol de salão, né? Ele foi o fundador e o primeiro presidente e durante várias vezes
presidente Isso. da entidade de futebol de salão. Exato. Curiosamente, eu estive conversando com o Arthurzinho, né, que é o nosso grande figura do futebol de salão do Rio Grande do Norte, e Arthurzinho falou que ele tinha trazido o futebol de salão para o Rio Grande do Norte, né, José Alexandre. E foi também o primeiro presidente da federação e depois presidente por mais alguns mandatos. Inclusive, na época que ele foi presidente da federação, o Rio Grande do Norte chegou a ficar, o time do América, né, em segundo lugar brasileiro. Ou seja, nós já tivemos aqui no Rio Grande do Norte, na época de José Alexandre, de Arthurzinho, o futebol... Então o pessoal de agora que está brilhando aí do Apodi tem herança forte na presença dele. Né? Tem isso na história do Rio Grande do Norte. Né? Isso foi agora lembrado, né, por ocasião do centenário de José Alexandre. Eu tive lá em 2023, no aniversário de 60 anos do Palácio dos Esportes, né? E que também tem uma presença dele construído. Foi feito um painel com as grandes figuras que viveram no Palácio dos Esportes. Ele é o único, Zé Alexandre é o único que não é atleta, não foi atleta, nem foi político. Mas era um estimulador da... E está lá a imagem dele, né, no Palácio dos Esportes. Eu fui convidado para esse evento, muito honrado, né? E aí, a partir desse movimento, a gente disse, vamos levantar essa memória, resgatar essa memória de Zé Alexandre Odilon Garcia para as futuras gerações e para que a gente faça renascer essa história do esporte. Ele né? presidiu, desde a Federação de Esporte do Rio Grande do Norte, a uma coisa singular. Era tão respeitado como cronista e como estimulador do esporte, que foi dirigente do ABC, do América e do Santa Cruz. Quer dizer, isso já mostra a categoria humana dessa figura. Realmente é um feito, né? Ser diretor de times opostos da ABC e América. Acho que hoje em dia não se consegue mais isso, né? Era boêmio também, brincalhão e compositor. E Sim. tem uma música dele interessante sobre Natal, que Natal é uma festa. Natal, cidade e festa, né? A história das músicas de vovô são interessantes porque ele, como dirigente esportivo, Dr. Diógenes, e como do Lions, quando ele ia levando a delegação do Rio Grande do Norte nos eventos nacionais, aí o maestro perguntava, eu toco que música? Para o pessoal do Rio Grande do Norte entrar. E o Rio Grande do Norte não tinha música. Quando vinha a delegação do Pernambuco, tocava-se um frevo e tal. E aí, a partir daí, ele passou a compor músicas Vamos ouvir sobre... um pouquinho da música dele. Ó Tengio lendário, ó que lindo entardecer. Vejo a pedra do Rosário, onde a Santa foi bater. Tem o forte dos Reis Magos, que a cidade fez nascer. A Ridinha, vou de bote, nunca hei de esquecer. Os veleiros a tornar tão bonito, tardezinha que manjar, tapioca e peixe frito. A cidade é sem igual, isso aí ninguém contesta o seu nome. Mas a figura humaníssima era cheio de outras coisas. Ele participou, ele escrevia para todos os jornais, Potia, o Diário de Natal, o Jornal de Natal, todos os tipos possíveis. E do Jornal de Natal, que eu também comecei muito cedo a escrever, no Jornal de Natal tem uma história que o Veríssimo de Melo conta num prefácio do livro dele, que para mim é uma maravilha. A explosão de Djalma Maranhão, que era uma figura humaníssima e explosiva. Djalma Maranhão, prefeito e dono do Jornal de Natal. E eu trabalhei, escrevia quando Serquis Farcar, que quero lembrar, dirigia e estava lá, me chamou para participar. Mas um dia ele começa a fazer a sua crônica, que era sempre aplaudida,
E Djalma Maranhão chama, diz, Alex, não estou gostando da sua crônica. Você não fala mal de ninguém, não arranja uma briga, meta o pau nessa canalha. Ele continuava a fazer sempre bem-humorado e sempre apresentado com o lado agradável da vida. Ele era daqueles que não tinha tempo ruim. Havia sempre um momento especial. Esse registro do Dr. Diógenes também foi feito por Everaldo Lopes, numa crônica muito bonita que fez em homenagem a ele, após o seu falecimento, dizendo exatamente isso. Que é um aluno dele, né? Aluno dele, Ficou na aluno. crônica esportiva. E aí Everaldo Lopes Como fala... Procópio Neto Procópio também. Neto, exato. E Everaldo Lopes fala disso, que José Alexandre não falava mal de ninguém. Né? Era uma pessoa que só tinha relatos bons das pessoas, né? Também está registrado isso aí por Everaldo Lopes. A presença dele na cidade é muito grande. Há momentos especiais e você veja aí a presença dele. Eu estou ao seu lado no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, onde ele passou a ser um dos patronos da cadeira 40, se eu me engano. Acho que é 164 a cadeira. 164. É um patrono do Instituto Histórico, hoje tão bem dirigido por Juventina Simões. Mas, enfim, ele estava em todas. Uma delas na maçonaria. Na maçonaria, ele participava e foi meu colega, acho que ambos levados por Veríssimo de Melo, que era amigo dele e meu, e era a loja Bartolomeu Fagundes. E ele escreveu um livro sobre Bartolomeu Fagundes. A biografia de Bartolomeu A biografia Fagundes. de Bartolomeu, que foi o grande incentivador do maçonaria no Rio Grande do Norte. E só fazia coisa bonita, Sim. coisa boa. Além disso, um boêmio. Ele frequentava o bar Confeitaria Delícia. Delícia do português Olívio. E tem muitas histórias que ele conta no livro A Contessência da Confeitaria, que participava todas as figuras humanas. E ele escreveu registrando essas figuras e as passagens por lá. Por exemplo, um registro De Zé dele. Areia Câmara Cascudo, né? De Zé Areia Câmara Cascudo não é brincadeira. Câmara Cascudo, que era nobre na maneira de tratar as pessoas, dizia que Olívio, todo mundo gostava de brincar com Olívio. E Olívio reclamava, de certa forma, dizia que as pessoas entravam lá lúcido e saía muitas vezes agressivo e dizendo coisas. Havia gente que, por exemplo, e ele registrou, que chamava, primeiro, os elogios. Cascudo dizia que a cidade dele, ele não acreditava porque ele conhecia todo Portugal. Com certeza a cidadezinha dele, que ele disse ter nascido, tinha sido levado pelo Tejo. Mas Roberto Freire já brincava com o nome Olívio, chamava Olívio de Havilland. Criava com a artista de cinema famosa a figura humaníssima. Mil coisas ao redor. E ficavam os apelídios dele feitos. Eu quero lembrar que está em Platão um diálogo sobre nomes e, consequentemente, apelídios das pessoas. E o registro ele coloca um personagem que diz que o nome é mais do que o nome, ela é a essência da pessoa. Aquilo que você chama tem a sua essência. Já outro, Hermógenes, e ele então, Hermógenes dizia que não, era uma relação, era uma convenção. Mas, por exemplo, Olívio estava lá, quando o sujeito chegava e dizia, uma cerveja, traga uma cerveja. Não pode ser assim. Não era assim esse tratamento. E havia todas essas pequenas histórias de Olívio, que puxava por uma perna e vinha um apelídio safado que dizia, deixa que eu chuto. E Zé Alexandre registra
todas essas coisas lá, mas também registra a Zé Areia, Luiz Tavares, o Zé grandão Alonso. Luiz Tavares, que era um gigante, tinha um gigantismo, doença, mas também uma figura humaníssima. Tota Zeronço contando as histórias engraçadas e vivas. Enfim, havia toda uma frequência que durante a Segunda Guerra, a Confeitaria Delícia, que era um bar, e servia todo esse pessoal. Muita gente lá e ele contando essas histórias. Realmente muito boas, né? Interessante que Zé Alexandre escreveu a Confeitaria Delícia, mas também como personagem dela, né? Ele, quando escreveu o livro Acontecências e Tipos da Confeitaria Delícia, ele já tinha entre 50 e 60 anos de idade. Então ele contou ali, retratou e imortalizou os personagens da Velha Ribeira. Os grandes personagens do século XX passaram e frequentaram a Confeitaria Delícia. Todas essas figuras, como o senhor já falou, de Zé Areia, Câmara Cascudo, Newton Navarro, Roberto Freire, estão aí, com histórias engraçadas, né? Histórias uma história engraçada que você se lembra que pode contar? Eu estou me lembrando aqui agora de um personagem chamado Mozart Silva, né? Que está aí no livro. Mozart Silva, de que ele tinha dois irmãos italianos aqui, acho que a família um se chamava Biagio, eu não esqueci o nome do outro, mas a gente pode depois consultar no livro. E aí o Mozart Silva tinha um irmão Fulco, né? Acho que a família Fulco. E aí o livro conta as brincadeiras que Mozart Silva fazia com Biagio e com o irmão, né? Na Velha Ribeira, ele morria medo de fantasmas e diziam que tinha lobisomem na Ribeira. E aí o Biagio indo para casa, Mozart Silva se escondeu atrás de uma moita e começou a sussurrar como se fosse um lobisomem. E aí o Biagio defecou, né, nas calças, de tanto medo que ficou. E no outro dia foi contar essa história na Confeitaria Delícia, de que o lobisomem realmente existia, que ele tinha visto, que era um bicho cabeludo, muito grande, ou seja, coisas do anedotário. Né? Essa história foi repetida depois, de certa forma, que Sanderson Negreiro, meu amigo Sanderson, era repórter do Diário de Natal e era repórter policial inicialmente. E ele, com um dia que ele não vai para a polícia para colher os fatos, ele inventou que tinha um lobisomem em Natal. E essa história girou e aumentou, tinha gente já dando depoimento, até que o Luiz Maria Alves mandou acabar com essa história, porque o lobisomem estava tomando conta de Natal. Talvez uma repetição dessa história de Mozart Silva da Ribeira. Tem lá a história também de Roberto Freire, né, com o motorista Cancão, tem as histórias de Tota Zeronço, tantas, né, de Tota Zeronço, todas aí. Roberto Freire demitiu o Cancão, né? Demitia Cancão e depois readmitia. Né? A história interessante de Cancão é que ele, motorista, né, uma pessoa muito ligada ao automóvel, todos os exemplos da vida prática dele eram relacionados com o carro, né? Então, você estava passando mal, meu carburador está ruim, está faltando gás, faltou gasolina. Tem dizendo isso aí também no livro. São histórias muito engraçadas e divertidas de ler, né? Mas a família Amorim Garcia, que é tão ilustre no Rio Grande do Norte, tem fatos importantes. O velho Odilon de Amorim Garcia, seu bisavô, não? Meu bisavô. Bisavô. Era um líder oposicionista, um homem absolutamente que Câmara Cascudo registrou e que teve uma importância muito grande. Um pouquinho sobre ele. Coronel Odilon de Amorim Garcia, eu também tenho um Odilon que era irmão de José Alexandre, que é o da Faculdade de Odontologia. Esse criou a faculdade, foi pioneiro na odontologia no Rio Grande do Norte. Né? Odilon Garcia. Odilon Garcia. É porque na família tem muitos Odilons e Alexandres, né? São nomes que se repetem muito na família. Mas o avô do meu avô, que é Odilon de Amorim Garcia, foi o líder abolicionista no estado do Rio Grande do Norte, primeiro professor de inglês. Primeiro professor de inglês, olha, não foi Protásio ensinou. Protásio já veio agora na década de 30, 40, na guerra, né? Que mas muito antes ele ensinava inglês. Muito antes, foi professor do Ateneu.
líder da abolição, foi vice-cônsul da Inglaterra, né? Agente do Vice-cônsul. Lloyd brasileiro. Eu tive o privilégio de ser cônsul honorário do Chile durante 12 anos, de maneira que sei como é importante a pessoa representar um país Sim. para os seus cidadãos. E na família Amorim Garcia, muitos intelectuais, né, e pessoas com atuações pioneiras, né? A exemplo de Zé Alexandre Garcia nos esportes e na vida intelectual de Natal. Ele tinha uma prima que é Lucy Garcia, né? Que foi Lucy Garcia. Um pouquinho sobre Lucy. a primeira mulher aviadora, né? Já pensou? Quem me falou sobre ela foi Perila Martini, também um aficionado da aviação no Rio Grande do Norte. Entusiasmado e escrevendo. É um símbolo, né, da emancipação feminina no nossa cidade, no nosso estado. Você imagine uma menina na década de 20 ou de 30 que decidiu ser piloto de avião, né? Naquela época as mulheres não tinham acesso a isso. E o pai dela estimulou e ela conseguiu, né, tirar o brevet como pilota, a primeira. Na família também tem o Rodolfo Augusto de Amorim Garcia, já falado. Mas um pouquinho aqui, sobre, né? eu quero registrar aqui, que é um fato curioso, porque Juvenal Lamartine, governador do estado, criou a Aeroclube, criou toda a forma e o movimento de aviões no Rio Grande do Norte, e era um feminista. Ele foi quem estimulou José Augusto, então governador e ligado a ele, a criar, a admitir a mulher votar, em 1927. Então nós tivemos toda uma sequência de gente aqui, a primeira eleitora, a primeira deputada estadual, a primeira prefeita das Américas. Olha que não é brincadeira. E Lucy participou das duas coisas. Fez um atrevimento como uma menina, uma mocinha, né? E tirar o brevet para poder pilotar avião. E o Rodolfo Augusto também, né? Lógico, são todos do mesmo tronco, descendentes da mesma família Amorim Garcia. Uma referência muito grande para a intelectualidade do Brasil, como o senhor já fez referência, e para o Rio Grande do Norte. Fora outras figuras da família Amorim Garcia que estão lá tratadas, anotadas, né, nos livros de Câmara Cascudo, em Ontem, ou aquele livro das velhas figuras, que são também Amorim Garcia, que estão aí no início, né, nas origens da cidade de Natal. Eu digo nas origens porque antes da guerra Natal era uma cidade muito pequena, né? E aí essas grandes figuras foram todas registradas lá por Câmara Cascudo, e estão lá o coronel Odilon Garcia e outros representantes da família. Lady Câmara registrou no seu dicionário da música no Rio Grande do Norte a figura do seu avô, do líder. Vovô, como já contei, né, ele representante esportivo, né, nacionalmente, do Lions, da maçonaria. Toda vez que ia levando a Federação do Rio Grande do Norte, o povo do Rio Grande do Norte mais perguntava: eu toco que música para a entrada da delegação do Rio Grande do Norte? E aí ele passou a compor músicas. Quando ele tinha mais ou menos 65 anos, ele morreu com 71. Ele foi ao médico, aí o médico disse: Zé Alexandre, você tem Parkinson. Parkinson, uma doença degenerativa gravíssima, né? Naquela época sem tratamento. E aí ele perguntou ao médico: o que é que eu faço? Ele disse: vá fazer o que você mais gosta, escrever e compor. E foi isso que Zé Alexandre fez nos últimos 10 anos da vida dele. E ficou com os netos, frequentou a Praia da Ridinha. Zé Alexandre Garcia era uma figura que gostava de ter a família unida, de ter os netos por perto, uma pessoa do cuidado, deixou um legado para a nossa família muito grande, de carinho, de atenção, né, de cuidado. E isso, uma figura também humana, assim, da nossa perspectiva familiar, também extraordinária, né? Pessoa de muitos amigos, a casa sempre muito cheia de amigos na Ridinha, né? Pessoal do esporte, da maçonaria. Ele sempre uma pessoa ampla, né? De contatos, de muitos amigos. Eu penso que é muito importante. Ele cuidava, você disse que ele cuidava e gostava dos netos. Este livro, Gol de Placa, que é uma maravilha, está dedicado a um neto chamado Guilherme. Quantos anos você tinha?
Eu tinha 11 anos. Olha o livro. Neste livro. Né? 11 anos. É. O Gol de Placa, que é uma coletânea interessante das suas crônicas que ele fazia, esportiva do tempo todo. Eu sempre... O que é que você diria para a turma jovem que você participa e como professor sobre as figuras humanas do Rio Grande do Norte? Eu, na verdade, agora no centenário de vovô, no dia 5 de maio, a gente fez bolo, a família comemorou realmente o centenário dele, né? E eu digo à família sempre, é importante que a gente faça o registro e mantenha viva a memória de José Alexandre Garcia, por essa multifuncionalidade que ele tinha, né? De ser várias pessoas em uma só, como o doutor Diógenes falou, e além de tudo uma figura humana, casado com Dona Isabel, minha avó, por mais de 50 anos, né? Uma pessoa que viveu um detalhe importante, eles foram homenageados na Assembleia e na Câmara Municipal de Natal. Sim. Através de Hermano Moraes, deputado, e do vereador Kleber Fernandes. Sim, foi duas isso? homenagens belíssimas, depoimento que o deputado Hermano fez na Assembleia Legislativa, emocionante, destacando a figura humana, destacando o empreendedorismo, né, esportivo e a militância jornalística de Zé Alexandre Odilon Garcia. Muito bacana, eu tenho muita gratidão ao deputado Hermano, que voluntariamente, né, fez essa homenagem no centenário. É uma grande figura humana. Grande, Hermano, uma grande figura. E Hermano também muito ligado ao esporte, né? Atualmente presidente do América, conheceu o Zé Alexandre pessoalmente, falou comigo e realmente soube valorizar essa história, né? Da mesma forma também um deputado Kleber Fernandes, a quem eu mando um abraço aqui. Kleber é maçom, né? Então Kleber conheceu... Tem todas as virtudes. Viu aí essa ocasião e também fez o registro pela Câmara dos Vereadores de Natal. Meus amigos, eu trago sempre um livro para vocês e indico. Esse está fora, espero que haja uma nova edição deste livro que você possa ler, porque é a acontecência com as melhores histórias de Natal. E mais, se não tiver, nas bibliotecas ele existe. Então, continue a observar a figura humaníssima de Zé Alexandre Amorim Garcia como exemplo para a nossa cidade. Eu trago sempre uma frase para vocês, e a frase de hoje é minha mesmo, e que diz assim: que maravilha é Deus nos fez nascer em boa família. Não, doutor Diógenes, deixe também, então, antes de terminar, já que o senhor colocou uma frase muito bem colocada, eu também queria colocar uma frase que é sua, que eu disse aqui quando vim trazer esse projeto do Centenário de Alexandre Odilon Garcia: só o que passa permanece. Essa frase, Sanderson Negreiros disse que é a frase poética mais importante da figura de Diógenes da Cunha Lima, e eu trago para aqui, como um exemplo pessoal, essa figura de José Alexandre Odilon Garcia, que passou, que passa, mas que permanece e que tem que permanecer, né, doutor Diógenes? Maravilha. Fique sempre conosco, a TV Futuro está sempre com vocês, todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. E divulgue e vamos aplaudir as figuras humanas desse nosso Rio Grande do Norte, que é grande também em personalidades. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.